Oi pessoal, vou mostrar para vocês esse vaso aqui. Esse vaso eu montei ele faz pouco mais de 6 meses. Ele tava com as plantas bem pequenas. Ele é um vaso bem raso, tá vendo? Ele tem acho que uns 8 centímetros de profundidade. Toninho, ó, dá licença pra mamãe. Ó, ele tem uns 8 centímetros de profundidade mais ou menos. Ai, gente. Tony, dá licença, desculpa. Esse vaso tá pintado com a resina Hidronorte na cor telha. Tô toda suja de tinta, né? Eu vivo assim. Esse vaso tem um dreno bem raso nele, com pedrinhas pequenas, tá? Manta de bedim e substrato. Ele deve ter uns 3 dedos no máximo de substrato, tá? Ele é um vaso que tem uns 40 centímetros de diâmetro e ele fica na chuva, tá? Desenvolve-se super bem. Ele pega sol até 1 hora da tarde, mais ou menos. Eu tenho nele Pachivéria, Pachyphyton, tenho esse Sedum maravilhoso, que é o Sedum Daisiphyllum. Tá vendo? Lindo, né, gente? Ah, mas a pergunta que as pessoas fazem: nossa, mas as minhas plantas não crescem, né? O que você usa? Que adubo? Eu não uso adubo, gente. Eu não faço adubação periódica nas minhas plantas. Uma porque eu não gosto muito de usar adubo químico e outra porque eu sou muito preguiçosa para isso. Então eu preparei esse substrato. Como eu disse, faz mais de 6 meses que eu fiz esse vaso e ele vai permanecer aí do jeito que está por uns 2 anos, 2 anos e meio, 3 talvez. Se começa a crescer muito, o que eu faço é tirar algumas mudas, tá? E ele vai ficar todo esse tempo sem adubação. Por quê que ele cresce, fica lindo sem adubação? Porque ele tem as duas principais coisas que as plantas precisam, né? Uma delas não é gato, não. Uma delas é o sol e a outra é a chuva. A chuva, na minha opinião, é o melhor adubo que tem para suculenta. Chuva faz crescer. Esse vaso está na chuva. Todos os meus vasos estão na chuva. Então, gente, o que é importante eu salientar é que as suculentas, elas gostam de água. É um mito dizer que as suculentas não gostam de água. Elas não só gostam de água, como elas gostam de chuva e elas adoram a chuva. E é a chuva que faz elas se desenvolverem, crescerem dessa maneira. É a chuva que faz. E o que faz elas ficarem fortes? É o sol. Suculenta sem sol é suculenta fraca. E suculenta sem água é suculenta raquítica que não cresce. Então, se você não tiver essa opção de deixar a tua suculenta na chuva, você procure coletar água da chuva para molhar elas, tá? Que elas adoram. Então, resumindo, né? Moral da história: suculenta pode ficar na chuva, a suculenta pode receber água nas folhas, tá? Não é necessário a suculenta ter uma camada profunda de substrato. Você pode ver aqui, esse vaso tem 4 drenos e esse 4 dedos, e ele ainda tem o dreno, manta de bedim, então ele tem 3 dedos de profundidade de substrato, tá? Aquele esquema, né? Substrato bem aerado, com elementos que façam com que a água escorra bem. E outra coisa, menos substrato significa também menos tempo de encharcamento, né? Então, isso também é uma vantagem, né? Você faz um vaso aí fundo,
com 200 mil centímetros de substrato, obviamente ele vai ficar encharcado por mais tempo. Tá aí, gente, olha só que coisa mais linda. Então, vamos molhar as plantinhas sem medo, vasos sempre furados, com o dreno, que são as pedrinhas no fundo. Eu faço questão de usar a manta de bedim, sempre usei a manta de bedim toda a minha vida, em todos os vasos, em todos os tipos de planta. Eu faço dreno e depois eu coloco a manta de bedim, sempre. Que a manta de bedim, ela impede que a água, que a terra escorra por entre os drenos, entupindo os furos do vaso. Uma coisa muito simples, né? Tudo isso aqui que vocês estão vendo tá tudo na chuva. Fica tudo no tempo. Sol pleno e chuva. Tudo no esquema. Vaso furado, dreno. Eu não uso muito substrato. Você pode ver que eu tenho vários vasos aqui que não são profundos. Eu faço uma camada rasa de substrato. Esses vasos mais altos, eles são feitos no mesmo esquema. Eles têm 4 dedos no máximo de substrato. E para baixo eu completo fazendo um dreno, completando ou com argila expandida ou com isopor picado quando é um vaso muito fundo assim. Tá bom, pessoal? Então tá bom. Beijo.